Boa noite, eu sou a Ariane Afonso. Boa noite, eu sou Luciana Costa. E esse é o Pode Vir. E vamos aos nossos patrocinadores, né, amiga? Vamos, o primeiro patrocinador, Dr. Rafael e doutora Andressa Proto. A nossa clínica multidisciplinar, cirurgia plástica e endocrinologia. Referência aqui em Vinhedo. E Patrícia Zampieri. A nossa arquiteta, engenheira e design de interiores. Ela é demais, né? Há mais de 23 anos com escritório aqui, fazendo projetos residenciais e também corporativos. Ela arrasa demais, né? Isso mesmo. E temos também a Cervejaria Germânia. Com certeza a cervejaria, a melhor cervejaria aqui da nossa cidade e região, lá do nosso querido Vadi. E é o Chopp dos Momentos Felizes. Sempre. Aqui com a gente, ó. Colégio de Vinhedo. Transformando vidas. O melhor e o maior colégio aqui da nossa cidade. E o nosso convidado de hoje é especialíssimo, né, Ari? Gente, eu tava contando os dias pra ele vir aqui, mas agenda lotada, né? Mas tudo bem, graças a Deus conseguimos, né, amiga? Sim, hoje temos um lorde. Ele é muito gentleman, gente. Está aqui com a gente hoje, nessa noite, o pastor Léo, que é empresário, advogado e vereador. Pastor Léo Fernandes, seja muito bem-vindo. Que bom que ele está aqui, né, amiga? Isso mesmo, muito bem-vindo, pastor Léo, que já teve seu primeiro mandato e agora é candidato à reeleição para vereador aqui no nosso Principado de Vinhedo, certo? Certíssimo. É um prazer estar aqui com vocês no Pode Vir. Cumprimento a Ariane, a Luciana, os patrocinadores também, que ajudam vocês a manter esse trabalho excelente, excepcional e maravilhoso que vocês apresentam. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento também a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigada por ter vindo. Pastor. Que delícia, que bom que você está aqui hoje com a gente. Temos uma plateia linda aqui que vocês não estão vendo, mas está aqui com a gente também. E vamos lá, né, amiga? Vamos. Iniciar essa sabatina? Vamos iniciar a sabatina. A gente sabe que o senhor teve o seu primeiro mandato aí de 4 anos, né? Tivemos muitos contatos, inclusive no Pode Vir da Germânia, Verdade. da qual fomos presenteadas com uma moção do pastor verdade, Léo. O pastor Léo estava lá com a gente, inclusive, né? Verdade, ai que querido, né? Foi muito bacana aquele dia, né? Foi, obrigada pelo reconhecimento, né? Que nós recebemos a moção do trabalho que a gente fez na Festa da Uva, né, amiga? Foi isso mesmo. O prazer é meu pelo trabalho que vocês apresentam e naquela oportunidade de poder estar ali, participar e compartilhar daquele momento. As gratulações é muito mais do que merecida. Obrigada mais uma vez. Mas eu conheço o vereador pastor Léo. Eu queria saber quem é o Léo Fernandes. Queria que o senhor contasse um pouquinho. Eu sei que é muito difícil a gente falar de nós mesmos, mas eu gostaria de conhecer o Léo Fernandes, um pouco da sua trajetória. Bem, como você disse, falar da gente, né, não é fácil, né? Às vezes é mais fácil falar dos outros. Mas eu sou uma pessoa muito simples, eu vim de uma família muito humilde, né? Eu nasci, na verdade, no estado do Paraná, eu sou paranaense. Com 7 anos, minha família mudou para o Rio de Janeiro. Com 17, eu vim para o estado de São Paulo e conheci Vinhedo, né? Então, estou aqui até hoje há mais ou menos 37 anos. E desde muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. Nós somos uma família de 14 irmãos. E por ser uma família muito humilde, de forma costumeira, os mais velhos ajudam a criar os mais novos, né? Sim. E eu tenho 4 irmãs abaixo de mim e um irmão que é o caçula. Eu comecei a trabalhar cedo, com 11 anos de idade, eu já tinha registro na carteira. Naquele tempo podia. Poxa! Mas antes disso eu vendia picolé nas ruas do Rio de Janeiro. Eu vendia verdura, meu pai tinha uma horta, então assim, eu comecei muito cedo a trabalhar, ajudar a família. E vindo para o estado de São Paulo, eu tomei a profissão da construção civil, acabei depois, posteriormente, montando uma empresa nessa área, e tenho essa empresa até hoje, né? Não atuo como antes, mas continuo trabalhando mesmo como vereador. Essa empresa ela está atuante, ainda fazemos alguns trabalhos para algumas empresas. Mas é isso, essa é a minha trajetória. O pastor Léo, as pessoas não mudam, eu continuo sendo o mesmo, né? A essência sempre fica, né? Exatamente, a formação, o caráter, a personalidade, isso é a nossa identidade, não tem como tirar da gente, né? Então, independentemente de onde a gente esteja, as nossas convicções, personalidade e caráter vão com a gente.
aí. Verdade, pastor. Mas você sabe que isso é para poucos, né? Não é todo mundo que tá ali, por exemplo, como vereador, não tô falando de ninguém aqui em específico. Porém, né, às vezes a pessoa atinge ali um cargo, né, mais elevado, graças a Deus, fica melhor, né, de condições na vida e muda, né, como pessoa. Mas essa não é a situação do nosso pastor Léo, graças a Deus, que ele aí veio de família humilde e venceu na vida, graças a Deus, e permaneceu com as suas raízes, né, com a sua essência, né, ficou, pelo menos quando nós estamos com ele, né, em várias ocasiões, a mesma pessoa, né, amiga? Sempre humilde, sempre que nos muito encontramos querido, na Câmara ou na rua, ou em eventos, né? sempre muito querido, sempre com a mesma essência. Parabéns. A gente, eu penso o seguinte, sabe, sem querer fazer juízo de valor, embora, né, evidentemente algumas pessoas mudam, mas eu tenho adotado isso porque eu acho que, apesar de qualquer coisa, você disse que a gente tem vencido na vida. Eu diria que a gente tem vencido até aqui. Entendendo? Verdade. As lutas, as dificuldades, né, as adversidades, os desafios, eles são cotidianos na nossa vida. E a gente vive um constante aprendizado. Então a gente nunca sabe tudo e vive aprendendo. E a gente aprende com as pessoas elevadas de grandes formações, mas aprendemos também com as pessoas mais humildes. Então, assim, a gente não pode esquecer, e principalmente como vereador, a gente tem voto de todas as classes e nós as representamos. Verdade. Não é isso? Então, eu penso que você tem que saber se colocar em todo lugar que você está e nunca esquecer as suas raízes, as suas origens. Acho que isso é um princípio básico. Verdade. É isso mesmo. Parabéns. Pastor Léo, mas me tira uma dúvida. Sabemos que o senhor é cristão, né? Evangélico. E sabemos também como que é a política, né? E normalmente surgem, como em qualquer outro local de trabalho, né? Situações difíceis. Que às vezes não concatenam aí com os seus princípios. Não só na política, isso em todos os locais de trabalho, né? Mas, como você está como vereador, eu gostaria de saber como que caminhar na fé, né? Ser um servo de Deus, cristão, e caminhar na política. Às vezes é complicado, não é? Eu acho que são desafios, principalmente porque a igreja, o povo evangélico, é um povo bastante conservador e muito reservado ainda na questão quando o tema é política, né? Isso se dá pela história do passado, né? Da história da igreja, quando se envolveu com política e os problemas que trouxeram dentro da fé cristã. No entanto, eu vejo que não há como você separar a igreja da política, porque ela vive dentro de um contexto social, evidentemente, que como sociedade, porque a igreja, antes de ser igreja, ela é uma associação, ela é uma organização filantrópica e ela tem PJ. Então ela tem os seus compromissos com a sociedade, ela tem seus compromissos jurídicos, e tudo que acontece dentro do âmbito legislativo, da política, afeta diretamente a igrejas e seus membros, porque ela não deixa de ser uma sociedade, o povo não deixa de ser sociedade. Mas existe ainda uma resistência muito grande. Eu acho que isso se dá por causa de alguns pastores que são conservadores. Eu venho de uma família cristã evangélica, eu nasci, como usa dizer popularmente, num berço evangélico, né? Então eu sou cristão evangélico a vida toda. E sou genro de um pastor que jubilou com 50 anos de ministério pastoral. Então eu tenho uma vida dentro da igreja e também dentro do ministério. Sou pastor há 29 anos, 23 anos numa mesma igreja. Nossa, né? que bacana. Sendo pastor de um mesmo povo. Mas existe essa resistência. Eu acho que isso se dá porque precisa trazer esse tema também para dentro das igrejas. E aí eu não estou dizendo que a igreja tem que se misturar com política, mas ela precisa orientar os seus membros, os seus fiéis, né? Que eles não vivem dentro de uma bolha. Né? A gente vive no mundo, no universo, onde nos relacionamos com tudo isso. E a importância de se orientar os seus membros, a fim de que eles estejam preparados e saibam
que eles precisam escolher seus candidatos, eles precisam votar, né? E a importância de votar em pessoas que realmente defendem, creem nos mesmos valores que a igreja defende. São valores que para nós são fundamentais. Eu me considero de uma linha muito mais conservadora do que liberal. No entanto, em algumas áreas, algumas temáticas, e a política é uma delas, que eu acho que a igreja tem sim que orientar seus membros e tem que ter pessoa no legislativo, no executivo, em todos os âmbitos, em todas as faces, porque ela precisa de representação. Se fica sem representação, os seus valores podem ser deturpados, haja vista que a política decide, faz leis que pode favorecer ou não aquilo que a gente acredita. E que vai impactar, né, a vida de todo mundo. De todos, né? Independente se é cristão, de qualquer fé, né, que a pessoa siga, impacta todo mundo, né? E outro sim, isso que eu estou dizendo tem embasamento bíblico. Porque as pessoas às vezes pensam, mas vai misturar com a política, mas se você pegar a Bíblia e você começa a ler ela, você vai ver que grandes homens de Deus foram políticos, estavam no meio político. Daniel foi um político, ele estava na corte, né, dos reis de Babilônia, né, posteriormente para outro reino. Você pega José, que foi governador do Egito. Os reis de Israel, o que eles eram? Eram escolhidos e ungidos por Deus, para quê? Para ser político. Para governar. Né? Eles governavam politicamente. Na questão religiosa, Deus tinha os seus profetas, mas o rei era uma função política. Aliás, o próprio Jesus, que veio a primeira vez de forma humilde, né? Nasceu numa família humilde, ele virá uma segunda vez, né, para o povo judeu, e ele virá como rei. Ele vai exercer um papel político, terreno político. É um reinado mundial de Cristo, é isso que a Bíblia diz, é isso que eu creio. Na sua primeira vinda, não. Ele veio para morrer pelos pecadores, né, dar a sua vida, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas na segunda vinda dele, nessa terra, será para governar, e o seu reino será, evidentemente, um reino político. Então, ignorar isso é ignorar aquilo que a Bíblia traz como verdade. A gente tem que, às vezes, abrir mais o leque e ver o que está na Bíblia, né, e não só dizer sem saber. Precisa estudar, ser mais afinco, entender esses fundamentos que a Bíblia traz, que é importante, que ela não isola a gente da política. É verdade. Política é para todos, né? Todos têm que participar, né? É muito importante isso. Eu acho também, todos têm que participar e opinar, né, amiga? Porque senão depois reclama, mas não aí participa, não adianta reclamar. Aí não adianta reclamar. Exatamente. Não é mesmo? Se não reclamar. participa aí... Mas me conte uma coisa, pastor Léo, o senhor atuou como vereador agora no governo do Dr. Dario, que foi uma gestão muito boa, né? Nós tivemos várias entregas, tivemos mais represas, algo que não acontecia há muitos anos em Vinhedo, né? Também, né, amiga? Coesa, Coesa, técnica, foi uma gestão muito técnica, realmente. É uma gestão, né? Estamos. É uma gestão muito técnica. E teve muitas benfeitorias para a comunidade, né? Para o vinhedense. Como que foi trabalhar nessa gestão do Dr. Dario? Trabalhar com o Dr. Dario é muito fácil. Primeiro porque o Dr. Dario é uma pessoa muito simples e muito humilde, né? E isso, na minha concepção, são valores que são fundamentais na vida de qualquer pessoa. Apesar de ser uma pessoa bem-sucedida, vencedora na vida, uma pessoa que nós podemos dizer que é rica, né? Tem muito poder, muito dinheiro e mesmo assim mantém as suas raízes, né? A sua humildade, é uma pessoa acessível. É muito fácil trabalhar com ele. E sem dúvida o governo do Dr. Dario foi um governo que eu acho que não teve governo anterior como o governo do Dr. Dario. Ainda que nós tivemos um ano de pandemia, onde havia uma lei federal com a proibitiva de fazer qualquer tipo de obras, né? Sim. Então, tudo que foi feito na cidade de Vinhedo foi feito em 2 anos e meio, né? Com certeza. E que está sendo feito ainda. Temos obras aí espalhadas por toda a cidade. A questão hídrica, como bem citada, né, pela Luciana, mais de 40 anos sem investimento na questão hídrica, né? Isso é uma das pautas que eu trouxe como vereador, e por ter uma certa afinidade, acessibilidade ao governo, né? Principalmente a pessoa do Dr. Dario, eu sempre tenho dito isso para ele. A saúde e a questão hídrica da cidade são temáticas que
deveria ser prioridades e fundamentais no governo dele, né? E são, né? E estão sendo, né? Exatamente. Então, assim, a questão hídrica da cidade, hoje nós temos aí racionamento de água, porque, né, estamos em falta de chuva, etc. Mas há investimentos, né, foram feitos vários investimentos aí pesados na questão hídrica da cidade. Compramos uma represa, fizemos uma represa nova, desassoreamos a represa 1, revitalizamos ela. Existem outros projetos em andamento na questão hídrica da cidade. Tratamento da água está sendo trabalhado isso para que haja um maior tratamento e maior quantidade de água, porque as TA, elas são lá de trás ainda, precisa de investimento para aumentar a produção. Que não adianta ter só a represa, né? Você também tem Exatamente. a ETA, você tem todo o caminho da água. Exatamente. Não adianta você ter água bruta, mas não ter como tratar ela. Então, esses investimentos estão sendo feitos, né, em todas as TAs, a fim de que possamos tratar. Tem a autorização, mas não consegue tratar a água que temos na cidade. Então, é um trabalho que demanda tempo também. Não dá para ser a toque de caixa, não está na prateleira. E o que a gente pede para a população é que compreende, né, o governo do Dr. Dario nesse momento, que os investimentos estão sendo feitos e tão logo nós estaremos colhendo os frutos desses investimentos aí e temos certeza que não vai faltar água na casa de ninguém. Amém. Nem para tomar banho, nem para Verdade. fazer os Também tenho essa alimentos ali, certeza, porque para aí- dar banho nas crianças, Verdade. etc. O investimento está sendo bem alto, né? E é o que o pastor falou, há mais de 40 anos sem investimento, né, na Na questão hídrica da questão cidade. hídrica da cidade. E aí não é do dia para a noite, né, que a gente vai resolver, mas estamos resolvendo, né? Estamos, o doutor Sim. Dario, com seu governo, né, está resolvendo aí essa situação. Exatamente. Foram reformadas, né? Pelo menos melhoradas todas as UBSs, né? As escolas municipais, né? Os investimentos de reforma foram vários, foram bastante. Então, assim, foram investimentos em várias áreas. Na saúde foi feito um PA novo na capela, uma coisa Sim. espetacular. Quem foi lá teve a oportunidade de ver que é uma obra importante, de primeiro mundo, muito bem feita e que vai acolher o povo daquela região. Foram feitos também vários investimentos no hospital. Nunca teve um governo na história de Vinhedo que foi tão parceiro da Santa Casa quanto esse governo do Dr. Dario, juntamente com a Câmara Municipal, né? Com os apoiadores desse governo. Então, foram tomadas várias ações para melhorar a Santa Casa, contratou gente, despediu gente, e hoje está ali o Juliano, que é o provedor, que eu acho que ele está fazendo, acho não, tenho certeza, ele está fazendo um excelente trabalho, é uma pessoa próxima da gente e que a gente acompanha o trabalho dele. São vários quartos sendo reformados, vários profissionais sendo contratados, então a Santa Casa avançou muito, em muitas áreas, né? Agora está com um projeto aí de fazer um hospital infantil, inclusive que eu, com a ajuda dos vereadores, né, encabecei lá, mandamos R$850 mil para a construção desse hospital infantil. Agora ele solicitou que esta verba fosse redirecionada para fazer aumentar o PA, o pronto-socorro, porque se chegar uma pessoa lá hoje, né, com um ataque cardíaco aí, e tiver o PA todo ocupado, ela morre. Porque o nosso PA vive cheio, vive lotado. Então nós precisamos ampliar o PA. E aí fizemos, redirecionando essa verba para ampliar o PA, para atender a demanda que é tão urgente aí da população. O PA é o pronto atendimento. É o pronto atendimento, da o Santa pronto-socorro, Casa. exatamente. Entendi. É importante salientar, né? Porque acham a Santa Casa é da prefeitura. E não é, né, Pastor Léo? A Santa Casa é uma instituição filantrópica e a Prefeitura de Vinhedo faz a contribuição. E eu estava dando uma pesquisada esses dias. Alta, inclusive. Pois é. Bem O alta. valor que a Prefeitura de praticamente, Vinhedo paga é 5 vezes o valor que é pedido para uma prefeitura, que uma prefeitura contribui com uma Santa Casa Municipal. Então, assim, Vinhedo dá 5 vezes mais. A Santa Casa é praticamente sustentada pela prefeitura. Praticamente. O maior, vamos dizer assim, o maior cliente da Santa Casa é a prefeitura. É a prefeitura. Por quê? Porque ela faz o atendimento, a maioria do atendimento da Santa Casa é pelo SUS, né, o Sim. Sistema Único de Saúde. Mas o SUS dá uma pequena contribuição. A prefeitura paga aí de quase, aproximadamente, um pouco mais ou menos, 4 pontos do que paga o SUS, né? Então, o investimento na Santa Casa é grande, né? Para comprar esse serviço para a população, em que pese, evidentemente, como bem dito pela Luciana, é uma entidade filantrópica,
é do particular, não é do poder público, né? Mas é o único hospital que temos em Vinhedo e a gente tem ciência disso e que, portanto, a gente precisa fazer, sim, todos os esforços e todo investimento para melhorias na Santa Casa, para ter um bom atendimento para a população. Além da compra desses serviços, são feitos durante o ano, quando necessário, principalmente para pagamento de 13º, se há alguma necessidade, são feitos os aportes, que são enviados projetos para a Câmara, e esse governo e a Câmara Municipal têm aprovado sempre que houve essa solicitação, porque entendemos perfeitamente a necessidade, e a saúde é um dos pontos mais sensíveis da população, não é isso? Então temos algumas questões pontuais que precisam ser resolvidas, talvez alguma coisa, algum descontentamento ali, mas de forma geral, os investimentos têm sido bastante, as melhorias têm sido muita, e o atendimento tem melhorado também bastante na nossa cidade. Ai, amém, né? Amém. Amiga? O que a Nossa, gente precisa é o nosso único hospital aqui da cidade, né? Exatamente. Então ele precisa realmente dessa atenção especial, né? gente, eu não tinha parado para pensar essa gestão mesmo de vocês, vereadores, e do Dr. Dario, é 2 anos e meio. Em 2 anos e meio foi feito tudo isso. Exatamente. Que, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Que Realmente. tivemos uma pandemia aí no início do mandato de vocês. É que às vezes as pessoas que moram nas regiões, às vezes mais distantes dos locais onde acontecem as obras, né? Elas não têm nem noção do que está sendo feito em Vinhedo. Elas precisam dar uma volta em Vinhedo, no todo Vinhedo, para saber tudo que foi feito. E muitas saem para trabalhar, enfim, ou não trabalham nem na própria cidade, aí vem só final de semana e não sabe nem o que está acontecendo, né? Mas está acontecendo muita Acontece coisa. muito, e a Está saúde... acontecendo muita coisa aqui na nossa cidade, graças a Deus. E por que, gente, que o hospital Adoro de ouro. Vinhedo, ele é importante não só para a classe menos favorecida, né? Não, senhores. Se qualquer pessoa, o maior empresário de Vinhedo, se acontecer um acidente com ele agora, ele tem que ir para Santa Casa. Tem que ir pra Santa Casa. Isso eu falo O pra primeiro todo hospital mundo. que ele tem que ir é Santa Casa. Eu falo, gente, pra todo mundo, gente, antes de você ir pro Albert Einstein, você vai cair na Santa Casa. Exatamente. Então, a gente tem que ter um olhar super atento, de carinho, pra Santa Casa, porque é o primeiro local que qualquer um vai passar. Mas deixa eu colocar um adendo. Você vai para o Albert Einstein, sim. Porque eu sei que foi destinada uma verba da Câmara para reforma de 2/4 da Santa Casa e é padrão Albert Einstein. E não é para atendimento convênio, é convênio e SUS, né, pastor Léo? Inclusive, esses 2/4 que foram feitos, eu participei com verba impositiva, né? Emenda impositiva, e estão prontos, né? Inclusive, eu visitei lá ontem o paciente. E é padrão, assim, alto padrão, e assim, não é só para o particular, não é só para quem tem convênio, ele é para todo cidadão, qualquer um pode ser colocado nesse quarto. E não são só 2 que foram feitos, né? O COPAV também, que é o Conselho de Pastores, fez um, o pessoal da Igreja Católica vai fazer um, eu sei que tem vários, mas esses dias eu fui com o Juliano pedir verba impositiva de deputado. Então a deputada Marta Freire está fazendo uma emenda para Vinhedo de R$500 mil, que vai poder reformar aí aproximadamente 6/4, né? E o deputado pastor Paulo Freire, aqui de Campinas, está fazendo uma emenda positiva, já está certo, né? Nós participamos disso, de R$2 milhões para construir ou ampliar a UTI do Hospital da Santa Casa. Que Uau, demais, muito bom, gente. muito bom. Bom, sabemos que a nossa saúde está em boas mãos, né? O nosso prefeito é médico, ele é super humano e o trabalho que ele faz na cidade é muito humanizado e técnico, né, amiga? É isso aí, Mas a agora... gente vê que os vereadores estão trabalhando, buscando verba aí, então, para ampliar essa benfeitoria. Exatamente. Isso é muito importante. Mas, amiga, agora eu quero saber do pastor Léo, né? Que já está no seu 4º ano de mandato aqui como vereador na nossa cidade. Quais são as suas propostas para mais 4 anos de mandato? Veja bem, qualquer cidade, né, eu acho que qualquer lugar, existe aí nós dizemos um triângulo, um tripé, né, que é as secretarias da saúde, da segurança e educação. Se essas 3 secretarias forem bem, as demais acompanham. Então, e há sempre necessidade de melhorias, né? Como você disse aí, da saúde, que melhorou muito, as UBS foram reformadas, foram contratados outros profissionais e teve muito avanço. Mas ainda existe muito para avançar.
né? Nunca será o suficiente, né? Temos sempre que melhorar. Então, todo investimento, eu acho que um dos projetos que eu lutei muito foi para a saúde, né? É claro que eu tenho a bandeira do povo evangélico, dos templos religiosos, e que é bom citar aqui que eu fiz projetos para os templos religiosos, isentei todos de IPTU. Nossa, Todos que os massa, templos eu não religiosos de sabia qualquer dessa. culto. Independente da religião, Independente, né? Estamos em um exatamente. país laico, mas Exatamente. assim, é importante E não é nem isso, né? isenção. O senhor não trabalha para os evangélicos, Não. é para a liberdade de cada Sim, um claro. ter a sua fé. É pessoa para geral. atendimento ao público Muito geral. bom. Existe na Constituição o direito de imunidade de imposto para templos religiosos. E que isso não era cumprido em Vinhedo. Aliás, existia várias igrejas, vários templos, que eram judicializados por não pagar IPTU. Não acredito. Entendendo? De forma completamente equivocada. Então fizemos uma lei, e hoje essa lei está em vigor, foi uma das primeiras leis que fizemos, né? E todo templo religioso de qualquer culto não paga mais IPTU em Vinhedo. Nossa, E fizemos- que Excelente. máximo. E fizemos também uma lei para qualquer templo religioso na cidade de Vinhedo não precisa mais de alvará para funcionamento. Precisa de outros requisitos, mas alvará para funcionamento não. E fizemos também isenção de taxa de lixo para todos os templos. Essa da isenção eu não fiz o projeto, mas eu fiz uma minuta de projeto, né? Que é uma minuta de projeto. O vereador faz o projeto e ele envia para o executivo para ele não cair no vício de iniciativa, porque às vezes é um projeto que tem que ser de iniciativa do prefeito, do executivo, e não do vereador. Então, se ele faz, isso acaba sendo vetado lá na frente e o projeto não prospera. Mas a gente tem um bom relacionamento, conversei com o executivo, fizemos a minuta de projeto, enviamos, o prefeito, né, mandou o projeto para a Câmara e nós aprovamos. Os templos religiosos não pagam mais taxa de lixo. Muito bom, é lei, né? bom. É lei. É uma lei, então, que não era cumprida em Vinhedo. E aí as pessoas às vezes podem pensar, ai, mas por que igreja não tem que pagar? Gente, o que eu vejo, isso independente de religião, como as igrejas ajudam pessoas, famílias, não só no caminho da fé, mas também com assistência, né, pastor Léo? É muito importante também eles terem essa isenção, né? Porque é uma benfeitoria maravilhosa para a comunidade. Às vezes as pessoas não têm noção do trabalho que as igrejas prestam, a religião, a fé, para a sociedade. Verdade. Isso independentemente, como bem dito por você, Luciana, do credo ou da placa da denominação ou de fé que ela professa, né? Seja evangélico, espírita, qualquer, né? Presta um trabalho social excelente para a sociedade. Olha, a pessoa vai presa, o Estado não recupera ela. Ela sai de lá, ela volta a estuprar, cometer homicídio, furto, roubo, não é isso? Sim. Mas a pessoa que vai para uma igreja, frequenta e confessa uma fé, ela se liberta disso. Essa pessoa que vivia no mundo do crime ou das drogas, né, consumindo, sendo entorpecente, ela procura uma igreja, um templo religioso, ela professa uma fé, ela começa a contribuir com o Estado. Além de ser liberta de tudo isso, ela vai trabalhar, pagar imposto, produzir e ser um bom cidadão. Coisa que o Estado jamais consegue recuperar. O Estado não consegue atender, né, Mas essa a fé demanda, mas a fé promove isso. sim, é muito importante. Muito Então, importante. é essencial. A religião ela foi causa de guerras no passado, né? E ainda é de muitos conflitos hoje. Mas sem ela, o mundo tornaria um caos. Mais É do que verdade. já está, né? Sim. Mais Porque do a que já é. fé inibe as pessoas de fazer um monte de coisa. Sim. Seu princípio de fé, de valor cristão, né, ou de qualquer fé de religião que a pessoa professa, ela tem valores dentro disso. E esses valores colocam freio para ela. Verdade. É verdade. É por isso que a gente tem que estar sempre se alimentando, né, dessa fé diariamente, que não é assim, vou na igreja, vou uma vez na vida, não, tem que estar sempre, né, em contato ali, Em comunhão, pra né? gente, em comunhão, pra gente conseguir ter essa paz aí de espírito, né? E a igreja não é ela está dentro do terceiro setor, juridicamente falando, né? Ela não tem fins lucrativos, né? Exato. As doações, ali os dízimos, ofertas, seja lá o critério de cada um, são para o benefício da própria comunidade ali dessa igreja e que
A necessidade, evidentemente, ali cumprida, vai para a sociedade. Então a igreja ajuda. Eu tenho a minha igreja, por exemplo, a gente ajuda um monte de gente. Lá tem um departamento de assistência social que ajuda as pessoas com gás, a cesta básica. E não é só membro da igreja, é qualquer um que chega lá. E Se pede a gente ajuda. tem no estoque, a gente ajuda. É isso aí. Não é? E seja com remédio, com auxílio gás, o que for preciso. Vestuário. Sim, tudo. Eu tenho em casa, a conforme a gente tem esse necessidade, costume de fazer, de separar sempre as roupas, tal, que vai tirando e sempre leva onde? Na igreja. Para uma igreja, porque a Verdade. igreja sabe quem realmente precisa, né? Tem contato com muitas Doação de pessoas da móveis comunidade. também, né, Pastor Léo? Sempre tem, né, essas Tem. campanhas. A igreja ela é um braço. Quando eu digo igreja aqui, fica bem claro que eu estou me referindo a qualquer Todas. religião, certo? A qualquer profissão de fé. É um braço do governo. É. Verdade. É um braço do governo que não tem custo nenhum para ele. É verdade. Ele não precisa pôr dinheiro lá para isso aí funcionar. Então é mais do que merecido, né? Chegou na hora certa a isenção aí dos impostos. Né? Isso aí. E por que não ter um representante da igreja na política, se o pastor Léo está mostrando pra gente que é possível, então, você ser representante de uma religião, mas trabalhar para todos, né? É possível, então. Isso é muito bom, né? Da gente ter essa certeza. É, com certeza, porque muitos pensam, pastor Léo, ou pastor, seja quem for, né? É cristão, vai trabalhar só para cristãos. Claro que não, né? Não, isso não existe. Isso até não porque, existe, até mas tem porque- muita gente que pensa Até assim, né? porque a gente tem voto em todo lugar, né? Exato. Então, Sim. independente disso, você trabalha para a população. Exatamente. É claro, nós estamos falando aqui de uma temática, né, da questão da igreja, das leis que foram feitas para tempos religiosos. Mas o meu mandato, ele atingiu aí benefícios para toda a cidade, para toda a população, né? Exatamente. Eu comprei todas as áreas, né? Desde a questão hídrica, da saúde, da segurança, né, do governo, e tentei ajudar, né, opinando e tentando auxiliar para que a cidade anda como um todo, né? Exatamente. A pergunta de vocês, a princípio, quais são os meus projetos? Os meus projetos é dar continuidade àquilo que eu venho fazendo, né? Lutar para uma vinhedo melhor. Quando fala, qual o projeto de vinhedo? É importante ressaltar isso daqui, esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo, o papel do vereador, porque tem gente que pensa que o vereador vai mudar a cidade, né? Ela vota no vereador e fala, esse cara vai resolver o problema da cidade. Não vai. Os projetos, realmente, quando nós falamos o projeto de vereador, são projetos de lei. Então, o que um vereador faz? O vereador ele faz lei, ele revoga lei, ele cria imposto, entendendo? Ele pode tirar impostos, é prerrogativa do vereador também, não é só do executivo. O vereador dá nome de ruas, de prédios públicos, entendendo? Ele faz moção para o Fiscaliza governo. o trabalho do Exato, esse é o principal, executivo, fiscalizar, né? Principal. Ele faz moção para o governo, faz indicações, ele fiscaliza as obras do poder público, isso eu faço, eu tenho feito bastante, se vocês acessarem o meu Facebook vão ver que eu estou sempre visitando as obras que estão sendo feitas, né? De que maneira estão feitas, e faço os apontamentos para o governo. Eu vou lá e falo, isso aqui está sendo feito lá assim, 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 precisa ter um olhar para isso daí, O vereador porque é o a voz dinheiro do da povo, população né? que está sendo É a voz colocado do lá. povo, é. Sim. Mas tem gente que pensa que o vereador ele vai executar alguma coisa. Ele não vai executar nada. Ele é um legislador. Sim. E esse legislador tem as suas prerrogativas, não é? Que não pode interferir no executivo. Se eu fizer uma lei lá que é de prerrogativa, não é, do executivo, essa lei não vai prosperar. Eu estou invadindo um outro poder. Exatamente, verdade. Mas parabéns, pastor Léo, vocês em conjunto aí, né, tanto o legislativo quanto o executivo, realmente exerceram um ótimo trabalho nesse período aí de 2 anos e meio, vamos dizer, né, porque a pandemia estava aí no começo, e temos a certeza de que será contínuo, né, amiga? Torcemos para terem mais 4 anos, para Exatamente. continuarem esse Eu trabalho que é estou muito bacana. feliz com o meu mandato, eu estou feliz de ter participado desse governo. Vinhedo avançou e avançou muito, né? Foi. E é para dar continuidade a esse trabalho que a gente está aí candidato à reeleição, para continuar fazendo isso. Eu diria que, sem dúvida alguma, eu digo, né? Sem dúvida alguma, que o governo do Dr. Dario, com a Câmara Municipal, é um governo que deu certo. Verdade. Deu muito Um certo. governo deu match, né? Deu match. O pastor Léo, eu aposto que o senhor tinha um olhar muito crítico fiscalizando as obras, né? Por conta da sua trajetória na construção civil também. É um empresário da construção civil, né? Eu trabalho com construção há 30 anos.
né? Então, a construção é uma área que eu entendo bastante, essa questão técnica, né? Aqui, com toda humildade, a gente sabe que tem várias pessoas aí profissionais que entendem, mas é uma área que eu atuei bastante na vida. Então, quando eu visito as obras do poder público para fiscalizar, eu fiscalizo com essa questão de um olhar técnico. Os pedreiros já tremem na base, a hora que o pastor Léo chega. Eu Falei, chego... não veio só fiscalizar pra dar uma olhadinha, não, né? Ele tem aquele olhar. Teve uma pessoa que falou assim, não vou dizer nome aqui, ok? É comprometedor, mas eu fui com alguém na obra e ela disse assim, não traz mais ele aqui, não. Porque eu vou vendo e vou falando, né? Olha, isso daqui tá assim, tá errado, por que está sendo feito assim? Então, assim, a gente ajuda. Tem várias coisas que a gente conseguiu ajudar o governo e tem coisas que a gente ajuda e faz nos bastidores, né? Que a população jamais vai ficar sabendo, né? É incontável as reuniões que eu tive com o governo e com vários secretários, né? Para tratar dos problemas da cidade e que a população nunca vai ficar sabendo disso. São horas e horas de trabalho e de muita dedicação. Elas não ficam sabendo, mas vendo o resultado, né? Sim. Que é positivo. Mas olhem as redes sociais do pastor Léo, Facebook, Instagram, né? Verdade. Que sempre tem lá todo o seu trabalho documentado também. Eu fiz uma revista digital. Né? Legal. E mandei para algumas pessoas. Estou vendo se é possível postar isso no Facebook. E ali está parte do nosso trabalho. As pessoas podem estar folhando essa revista digital. Que legal, que bacana. Muito bacana. Gostei. Boa iniciativa. Mas, pastor Léo, estamos antes do nosso bate-bola, né, amiga? Que ainda temos um tempinho aí de bate-bola. Eu gostaria que você deixasse pra gente uma mensagem final de esperança, de compromisso com o futuro de Vinhedo. O comprometimento com o futuro de Vinhedo é total, né? A gente se compromete principalmente com o nosso princípio, né? De continuar na política. Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: não basta ser político, tem que ser honesto. Entendeu? Esse é um dos compromissos que eu tenho com o futuro da nossa cidade, é de manter a honestidade, a transparência e as mãos limpas. Amém. Né? E o compromisso de continuar lutando por aquilo que acreditamos, primeiro pelos nossos valores, né? Como pastor, eu tenho princípio e não separa ninguém dos seus princípios e das suas convicções, então, independente do lugar que eu ocupar na vida, as minhas convicções, minhas crenças, aquilo que eu acredito vai comigo. Então, eu tenho um compromisso de continuar defendendo nossos valores, evidentemente, e de continuar lutando aí para o desenvolvimento da cidade de Vinhedo, em todas as áreas que forem necessárias, como eu tenho feito até aqui. É um compromisso de trabalho. Amiga, fiquei sabendo que o pastor Léo, além de tudo isso mais um pouco, não se esqueceu dos animais aqui de Vinhedo. Tem projeto importante da causa animal aqui em Vinhedo, né, pastor Léo? Exatamente. Vinhedo foi uma das primeiras cidades do Brasil a construir uma UBS para atendimento aos animais. E eu apresentei um projeto na Câmara Municipal porque havia uma demanda que nunca tinha verba para cuidar aí dos animais da cidade, situação de rua, que eles precisam ser castrados, vacinados, etc. E nós fizemos um projeto, esse projeto é meu, enviamos ao Executivo e foi aprovado uma verba de R$464 mil, que vai para a pasta do meio ambiente, que é o meio ambiente que cuida dessa questão dos animais. E a partir dessa lei, o bem-estar animal passou a ter, então, todo ano, anualmente, parte do orçamento da cidade, esses 464 mil, para ser investido aí para atender os animais da cidade. Nossa. Além das emendas impositivas que a gente manda todo ano do nosso mandato, e conversando com outros vereadores aí, em média de 150 a 170 mil reais todo ano. Nossa, muito bom! Então agora é lei. É lei. É lei. Tem uma lei. Essa verba destinada anualmente para o bem-estar animal. Exatamente. Nunca teve isso na história de Vinhedo. Nossa, que Olha, demais. que bacana. Então, nem os nossos animais ficaram de fora, né? Não. O que eu acho o máximo em Vinhedo é que, assim, a UBS animal, tudo bem, o atendimento são para as pessoas de mais baixa renda. Porém, Vinhedo tem castração e microchipagem para
toda a população. Exatamente. A gente Isso é o justamente- máximo. Até a gente pode ir lá? Os meus gatos foram castrados em um mutirão da castração. E, gente, é coisa de outro mundo. É uma baita van com vários profissionais, super organizado. Você deixa, né? Ah, Pega a que demais. senha. O animalzinho sai dali castrado, já com a medicação. É muito legal. Muito Isso legal, é um legal, avanço muito no legal. governo de Vinhedo, né? Que é importante também ressaltar isso daí. Que a questão animal sempre teve aí em pauta uma demanda da população. É uma questão de saúde pública, é bom que se diga isso aqui, né? Sim. E aí foi possível avançar nessa área aí de forma, né, Sólida, muito grande, né? sólida, Tá ali, concreta, tá lá, o UBS tá lá e que pra houve quem um quiser. resultado aí concreto para a população. E eu participo ativamente das reuniões do bem-estar animal, em que pese não ser uma bandeira minha que eu entrei com ela, mas a demanda chegou para mim e nós abraçamos isso. Que demais. Ah, é muito importante. Muito, muito importante. Muito que bacana. bom que até esse ponto, né, dos animais, né, vocês não Aliás, deixaram de fora. ontem a minha filha levou a nossa cachorrinha, Calice, para colocar microchip. Não. Na UBS da cidade. Gente, Principado É muito. de Vinhedo, meu amor. Até os animais de rua são microchipados aqui nessa cidade. É muito chique. Estamos de olho em todas, além das câmeras. Mas isso é muito importante. De segurança, estamos de olho nos animais também. Muito importante, muito bom. E É por isso falar em câmara de segurança, Vinhedo tem mais de 630 câmeras monitorando a cidade. É uma cidade monitorada. Super aí. Ó, vigiada, não pode fazer hein? nada aí É uma que- cidade super que não vigiada. pode, que não possa ser filmado, senão... Às vezes a população não sabe, mas existe um lugar na Guarda Municipal onde a cidade é monitorada. Verdade, eu já fui até lá visitar, é muito É um legal. negócio espetacular. É mesmo. Muito Dá até bom. medo. Por isso que não tem tanto, né, furto, Criminalidade roubo aqui, na nossa é. cidade. Podemos dizer Nós que estamos Vinhedo em é uma cidade segura. Com certeza. Sim. Estamos em uma cidade muito segura. E agora, tá preparado para o nosso bate-bola? Bate-bola é assim, a gente manda uma palavra e o senhor fala o que vem à mente. Só que tem que ser resposta rápida, pode ficar pensando muito não, pastor É Léo. bate-bola, é papo. Beleza, manda aí. Um sonho. Sonho é continuar crescendo e buscando aquilo que eu acredito. Busca das oportunidades. Esse é o meu sonho. Nunca parar de crescer e sempre avançar. Muito bom. Família é? Família é um princípio divino, a base da sociedade e um dos maiores valores que temos. Deus. Deus é tudo, em todos e em tudo. Sucesso? Sucesso, para algumas pessoas, isso é muito subjetivo e relativo. Para mim, sucesso é você se manter limpo e os seus projetos ter sempre Deus incluído neles. Uma música. Essa é uma difícil porque o nome da minha cantora preferida, eu não sei pronunciar muito bem o nome. Quem que é? Whitney Houston. A Whitney Houston. Whitney Houston. Canta Sei. muito, canta Verdade. muito, pastor Léo, realmente. A saudosa Whitney Houston. Essa né? é a cantora predileta para mim, que eu acho que é insubstituível. A voz dela é espetacular. Muito mesmo. Uma inspiração? Para mim, quem me inspira é Jesus, a vida que ele levou. Me espelho nele. Uma saudade. Uma saudade, é difícil falar de uma só saudade, né? Mas meus pais foram meus heróis, me ensinou tudo de moral que eu tenho, né? E que levou tanto de mim que não tem como recuperar isso. E o que o Léo Fernandes de hoje falaria para o Léo Fernandes de 20 anos atrás? Se você pudesse ir lá naquele Léo Fernandes de 20 anos atrás, o que você falaria para ele? Eu mudaria pouca coisa, né? Talvez algumas atitudes eu mudaria na minha vida, porque a gente erra bastante, né? Dizer que não erra é dizer que não é humano, né? Mas eu diria o seguinte, não mudaria muita coisa, mantenha seus princípios e os seus valores, né? Eu acho que isso que norteou a minha vida até aqui é isso que eu mais prezo. Então, não mudaria muito. Talvez eu diria para ele, continua sendo forte, persistente. E não desista. Não desista. Que vai dar certo. Essa é uma das minhas características, né? Eu fui candidato 3 vezes para ser vereador.
quando eu quero uma coisa, só Deus pode impedir eu daquilo. E se é a vontade dele, Exatamente. não é mesmo? É isso aí, Léo. Muito bom, muito obrigada, Muito bom. pastor Léo. Eu que agradeço. Gostei demais. Estamos muito Foi um felizes. prazer. Ficamos Desejamos muito aí contentes. sucesso, né, nessa jornada aí de reeleição. Torcemos aqui, né, amiga? Sim, estamos torcendo daqui, esperamos encontrá-lo na Câmara ano que vem para ir lá fiscalizar muitas obras, deixar o pessoal de cabelo em pé Fazer aquela visita técnica. e continuar com muitos projetos para a nossa cidade que tanto amamos, né? Com certeza, seja sempre muito bem-vindo aqui no Pode Vir. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, certo? É um privilégio. Parabenizo pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem e poder falar um pouquinho aqui de tudo aquilo e espero ter conseguido responder, pelo menos em parte, a pergunta de vocês. Com certeza. Conseguiu respondeu responder com tudo com maestria. Arrasou demais. Então, obrigada, pastor, por ter vindo aqui na nossa bancada. Estamos muito felizes e Pode vir. pode vir.